o que mais me chocou nas vidências de São Paulo. O que mais me chocou. Infelizmente, muita gente perdendo casa. Como eu falei, os mentores falaram para mim que 70% dos brasileiros vão perder suas casas. 70%, André. Por causa de tempestades, furacão, terremoto, mas não é terremoto, como eu falei. A norte mais é com água, tempestades, desabamentos e água, tá? Foi o que eles mostraram. Então, para o São Paulo, eles falaram de avião. São Paulo, eles falaram a maior morte será por fogo, tá? E desabamentos, por causa da água. Foi isso que eles mostraram para mim. Muita chuva. Agora, André, as próximas previsões, só Jesus. Então, São Paulo, alerta também, Obaluaê, morte por causa de problema de saúde. E apagão também, tá? Então, vai ser fácil não, André. Poxa, eu queria só falar coisa boa, mas previsões... perdas também por causa das águas, porque vai ter um volume de água inacreditável, tá? Mudanças na política de São Paulo, mudanças boas na política de São Paulo. Eu vejo São Paulo num recomeço aí, tá? E mostra para mim dinheiro para reconstrução de cidades no interior de São Paulo. Misericórdia. Santa Catarina, previsões 2026. O maior perigo é a morte por causa de saúde. Então, por isso que eu estou vendo, André, a gente vai ter alguma epidemia aí. Outra coisa, um perigo grande no Brasil que eles mostraram, que eu também já falei na minha live, vamos também passar epidemia com problema de inseto, André. Um problema grave com o inseto, que eu não sei se é dengue ou um mosquito aí que a gente nunca viu na vida. Mas eu quero deixar claro que é um mosquito reproduzido em fábrica. Não é o que tem a ver com a área de saúde, são os maiores alertas, tá? E catástrofes. Santa Catarina, alerta com a saúde, só que eles mostraram uma falange protegendo Santa Catarina, porque tá para vir um tsunami em Santa Catarina, não vai acontecer, vai ser um mini tsunami, tá? Uma falange segurando, André, real. Você acha que não tem proteção? Tem. Eles falaram muito do mar e das águas, tá? O que mais que eu vi? Meu Deus. Muita gente perdendo suas casas por causa de tornado, infelizmente, tá? Gente, o que fazer? Não tem o que fazer. André, não, o que fazer, Michele? Orar. Orar, tá? E entender o que os mentores falaram no começo dessa live. Rio Grande do Sul, calamidade pública. Tem algo muito forte que vai acontecer, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Gente, eu já tô... Olha, desculpa quem mora no Rio Grande do Sul. Os mentores falaram, tá na hora de vocês saírem. Como assim, Michele? Toda a cidade? Toda a cidade. É como se... Sei lá, André, eu não sei porque tem uma arma que muda o clima que está só no sul. Como se fosse uma vingança, sabe? Como se fosse uma vingança, não sei de quem, por quê. É uma vingança que parece ser política, uma vingança climática que parece ser... Só ali no sul a arma climática sendo usada. Foi o que mostraram para mim, tá? Então, Rio Grande do Sul vai viver uma calamidade pública, infelizmente. Vai ter, sim, uma epidemia com a saúde, onde eu vi Nanamburoquê, na Rio Grande do Sul. Isso significa que as pessoas mais idosas vão partir. As mais idosas do Rio Grande do Sul, foi o que eles mais me mostraram. Nanamburoquê é o orixá mais idoso que tem, tá? E é o ano que eles pedem sabedoria para o povo do Rio Grande do Sul, em desapegar das coisas das pessoas, tá? Furacão, tornado, desabamentos, casas sendo levadas. André, o que eu falo sobre... Não tenho o que falar. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais abrir carta para estado nenhum. Todos eles, André, é alerta. Todos. Todos, todos mesmo. Mudanças climáticas que a gente nunca viu, tá? Rio de Janeiro. 40 minutos de live, só Jesus. Rio de Janeiro, o que eles mostraram? Pandemia, epidemia. Mostraram a Beyoncé no Brasil. E André, olha aí, ó. André vai ter apagão no Rio de Janeiro. Vai. Meu Deus. Eu te avisei, não avisei desse apagão Tudo aí. acontece hoje. Não, André, isso é sinal, sabia? É sinal, né? Nossa. Sinal. Significa que nós vamos ter apagão. Significa que o Brasil vai ter apagão. São Paulo vai ter apagão.
Entendeu? Entendi. Que mais que eu vejo, André? Misericórdia. Michele, vai falando que eu vou olhar o que aconteceu com a luz, tá? Mas já volto. Tá. Tá? Já veio. Então, você já sabe, né? Rio de Janeiro vai ter apagão também, viu, gente? Olha aí o apagão que aconteceu na casa do André, tá? Gente, o Brasil vai ter um apagão em 2026. Então, vocês têm, ó, todo mundo. Starlink, desculpa, eu sei que Starlink tem água em casa, saque dinheiro, saque dinheiro. Você que tem loja, mercado, vai ter que aprender a receber dinheiro, tá? 2026. Eu vi a Beyoncé no Rio de Janeiro. Essa cantora vai vir no Rio de Janeiro, a Beyoncé, que realmente ela vem. Eu tinha falado que eu tinha visto realmente a Lady Gaga, ela realmente veio, né, para o Rio de Janeiro. Pessoas perdendo suas casas no Rio de Janeiro. André, Rio de Janeiro vai passar por mini tornado. Meu Deus, a gente nunca passou por isso. Rio de Janeiro vai passar por tornado também, André. Que isso? Loucura. Então, eu vi avião caindo igual em São Paulo por causa dos ventos. Eles mostraram uma coisa muito atípica no mar do Brasil. Mostraram um monte de tropas no mar do Brasil, com os nomes fardados. No mar do Brasil, eu não sei, do Rio de Janeiro. Tá? Tenho no meio do mar. Sei lá, André. Só sei que o bagulho vai estar doido. Ogum, as pessoas, ó, tanto o povo do Rio de Janeiro, São Paulo e Nordeste, gente, zero segurança pública. Zero. Ou a gente anda de colete, meu amor, ou a gente toma balo. Então, eu tô rindo para não chorar, tá? Aí, me mostraram também que o mar do Rio de Janeiro vai avançar também até 3 quadras. Não é tsunami, tá? É mini. Caraca, André, muita coisa. Eduardo Paes com problema de saúde pode ser uma coisa grave, tá? Então, esse homem tem que se cuidar. O que mais me chamou a atenção foi militares do Rio de Janeiro no mar, do Rio de Janeiro, tá? E ondas absurdas e a epidemia que eu vi com uma doença, tá? Lá fora, André, não vai dar muito tempo, né? Então lá fora, Portugal mostraram para mim que vai passar por águas que nunca passou. Problemas com enchentes, mas o mar, André, o povo de Portugal tem que orar para que não haja um tsunami. Eles mostraram para mim que alguma coisa muito grave com o mar vai acontecer com águas enchentes em Portugal, coisas que nunca se viu, tá? Falaram de OVNI, pessoas vão avistar OVNIs, vão ter cometas, assim, o céu vai estar uma coisa tão incrível, André, que eu não sei nem explicar. A gente vai ver luzes, a gente vai ver cometas, meteoritos, meteoros, vamos ver chuva de meteoros, assim, vai ser coisa normal, normal. Só que vai ter muitos OVNIs que vão estar criando essas coisas também. Que a gente vai achar que é meteoro, não, é OVNI. E a NASA vai mentir dizendo que é meteoro, e não é. É OVNI. Então o povo de Portugal se prepare para ver alienígenas, a gente também. Meu Deus! Estados Unidos, André, furacão, tornado, povo de Orlando e Miami, é o que mais vai sofrer. Vai ter G civil, vai ter... Olha, eles mostraram, André, muitos fogo na Torre Eiffel. Eu entendo que é alguma G, André, que vai envolver a França. Eu não sei dizer se é ataque de OVNI ou se são drones, soldados que vão atacar a França. Só que eles mostraram revolução lá fora, várias G. G civil, G geral. Então o bagulho vai estar louco, não só no Brasil, que o Brasil também vai ter G civil, porque o povo vai enlouquecer, e lá fora também. Então, André, a gente vai vendo mês a mês. Mas é isso, É André. muita coisa, né? Tem que Muito falar, não. acontecimento. É. Última mão. Eu vou contar um negócio que as pessoas vão me cancelar, vão achar que eu sou maluca, porém, eu falo o que os mentores mostram para mim, tá? Eu falo as coisas. Ano passado, André, eu falei que 2025 a gente teria tornado e mini furacão. Riram da minha cara, teve. Eu falei que o sul ia ter granizo do tamanho de um ovo. Riram da minha cara.
teve granizo do tamanho de um ovo. É louco as coisas? Eu falei para você que a gente ia ter... E para os próximos dias, eles mostraram para mim, André, que um homem importante para o Brasil vai desencarnar. Eu, sinceramente, não sei dizer se é o Bolsonaro ou se é uma outra pessoa muito famosa, porque é um homem muito celebridade que eles mostraram para mim, porém não mostraram o rosto, tá? Porque eu sou uma pessoa... Os mentores às vezes evitam as coisas para mim, porque sabe que eu choro, enfim. Mas vai ter um homem que vai morrer até o fim do ano de 2025, pelo menos que até janeiro, acredito eu, e vai ser revelado aí. Só que pode ser sim desencarne do Bolsonaro, mas eu vou repetir, pode ser a morte forjada. Tá? Forjada para quê? Para que ele não volte para a cadeia depois de ele fazer essa cirurgia. As previsões, eles mostraram para mim obsessor no Brasil para os próximos dias. Obsessor, André, é sempre avião que cai. Obsessor é sempre algum fator de natureza muito forte envolvendo ventos e desabamentos. Então, teremos isso nos próximos dias. Mostraram nitidamente um avião caindo, explosão no mar. Então, o povo que gosta de pegar iate, lancha, eu vi fogo no mar. Santos ou Rio de Janeiro, tá? E sul. Um perigo com muita água, eu vi no sul. Vai ter desabamento, vai ter águas absurdas e ventos absurdos até o fim do ano. Tá? E muita água, muita água. Então, assim, André, teremos uma morte importante de um homem nos próximos dias. Mas lembra do que eu falar se eles divulgarem alguma morte do Bolsonaro, tá? Vamos lá. Previsões para o Bolsonaro para 2026. Espiritualidade. O que vai acontecer com o Bolsonaro no ano de 2026? Me mostra a verdade, espiritualidade. Jair Messias Bolsonaro. Me mostra a verdade, espiritualidade. O que vai acontecer com o Bolsonaro em 2026? Doideira, né, André? Surreal, né? Coisa de novela de filme, mas é real. Pois esse moço forjaram, tá bom? Forjaram. E por que não forjar do Bolsonaro também? Não, André? É sobre isso, tá? Eu juro, André, quando eles mostraram isso para mim hoje, meu Deus, mentores, eu não posso... Como eu vou falar isso? Vou falar. Aí foi isso que eles mostraram para mim. Que sim, para não voltar para a cadeia, porque está sendo uma tortura para ele, André. Se não voltar, vão revelar alguma morte para que ele possa realmente fugir, trocar o corpo, seja o que for. É isso que eles mostraram para mim, que eu não sei se eu fico feliz ou triste. Porque vai todo mundo aí chorar pela morte do homem, o homem não morrer. Tá? Sei lá, André. É o que eu posso te falar, tá bom? Mas vamos lá. Bolsonaro. Vamos olhar a carta dos pássaros aqui primeiro. Cadê a carta dos pássaros? Aí, ó. Pássaros colado com a estrela. Isso me fala que ele vai estar em liberdade em breve. Ou se já não está já em liberdade. Isso aqui é bom, André. Isso não é ruim, não. A carta dos pássaros colado com a estrela me fala de uma liberdade mesmo. Tá? Liberdade mesmo. Vamos lá, carta da serpente. Deixa eu ver o que eles estão mostrando aqui para mim. Carta da serpente colada com o coração dele, André. O coração desse homem está fraco. Tá? Aquilo que eu já tinha falado. Tem perigo? Tem perigo. Tem perigo. Estão mostrando muito o coração do Bolsonaro. Ele precisa fazer alguma coisa no coração. A cirurgia que vão fazer, alguma coisa ligada assim à coluna, hérnia, estômago, mas estão falando do coração desse homem, para mim. Tá? Estão falando real sobre o coração desse homem para mim. Vamos falar sobre a prisão. Carta da felicidade colada com ele. Então tem coisa boa para ele, André. Tem coisa boa para o Bolsonaro. Tá? Isso aqui é a cartinha da felicidade. Deixa eu ver, cruzando as cartas desse homem.
André, continua falando perigo de desencarne aqui, tá? Tem perigo de desencarne. Apesar da carta da felicidade, porque assim, André, eu não sei. Sinceramente, eles falam assim para mim: esse moço vai ter uma liberdade. É, eu não entendo que ele vai voltar para a prisão. O que eu estou entendendo é que ele não vai voltar para a prisão. Então, eu não sei explicar, André, se essa liberdade é a morte dele, como eu falei para você, se é a morte forjada, porque eu estou vendo a carta da felicidade do lado dele. Eu estou vendo a carta da estrela colada com a carta dos pássaros. Eu estou vendo a carta da prisão colada com a carta da criança, que fala da esperança, mas que fala do recomeço. Tá esquisito, né? Para quem tá preso, que vai voltar para a prisão, né? Tá estranho, André. Tô falando que as cartas estão esquisitas. Por isso que eu tô falando. As cartas estão, né? Deixa eu olhar a carta da área da saúde. Mudança, mudança ligada à área de saúde dele. Eu vejo aqui como se fosse alguma mudança envolvendo a área de saúde dele, mas eles estão falando do coração. Olha aqui, André, o que mais está pegando é o coração desse homem. Ó, então eles estão falando que o coração está fraco. Mas, André, eu não estou vendo esse homem voltando para a prisão, não. Eu não estou conseguindo ver ele voltar para a prisão. Não vejo. Por isso que eu estou falando. Ou esse homem, vou repetir, vai forjar a própria morte dele. André, eu só estou vendo carta boa. A carta da chave colada com buquê. É uma carta muito boa. Tá esquisito. Estou falando, tá estranho, tá esquisito as cartas desse homem. Eu quero deixar claro. Ele vai fazer cirurgia, tá, André? Tem perigo de desencarne? Tem. Mas eu tô vendo carta da felicidade. Se tivesse alguma carta muito ruim, eles mostrariam para mim. Então, parece que esse homem não vai voltar. E se voltar, não é ele. Eu tô falando que tem coisas estranhas aqui. Vou até ver mais carta aqui, André. Carta aqui me fala que a saúde dele tá precária sim. Mas por tudo que eu tô vendo aqui, André, é como se ele tivesse perigo durante a cirurgia, mas como eu tô vendo a carta da felicidade, por isso que tá esquisita as cartas, André, não sei te explicar. Mas os mentores estão falando que ele não vai voltar para a cela que ele estava. Agora, por que, André? Eu realmente não sei. Vou repetir. Pode ser que ele anuncie a morte dele e ele fuja para os Estados Unidos. Tá bom, André? Mas as cartas estão muito boas aqui para ele. Mas ele não volta, André. Eu não vejo ele voltando para a cela. Ele, o próprio Bolsonaro, não volta para a cela. Se voltar, é outro, André. Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum que eu estou vendo aqui. Porque, André, quando eu vejo essa carta assim, dos pássaros, é muito bom para a liberdade dele. Se ele fosse preso, teria uma carta muito ruim perto da carta dos pássaros ou do lado da carta. Eu não vejo, eu vejo cartas boas, André. Eu vejo a carta do sol, ó. Ele em liberdade e provavelmente não voltando à cadeia. Mas os mentores estão mostrando para mim a mãe dele ainda do lado dele. A mãe dele ainda está do lado do Bolsonaro. Tá bom, André? A mãe dele ainda está do lado dele lá. E quando eu vejo parente morto do lado de pessoas, é porque quer levar, tá? É isso que eu tenho para falar. 2026
essa previsão 2026, mas quando eu abro 2026, são coisas que já vai acontecer agora. Na verdade, André, falta o quê? Falta uma semana para 2026, né? É uma semana que falta para 2026? É uma semana, né? De quinta-feira é uma semana. É isso mesmo. Uhum. Mas eu não vejo ele voltando a ser presidente, tá? É isso que eu tenho para falar. Depois a gente vai fazer nas próximas, daqui a 15 dias, né, André? Mais uma live aí, mais 2026, pelo que eu estou entendendo, 2026 vai ser um ano bom para o Bolsonaro, tá? E por causa, eu entendo que por causa da saúde dele, ele não volta para a cela. Embora o Xandão quer que ele fique lá. Esse homem aí que só Jesus. Por que que o Coronel Heleno está em casa e o Bolsonaro está na prisão aí? Não faz sentido, André. O homem está doente, não faz sentido nenhum. O cara é presidente da República, ex-presidente. Então, o outro é coronel, só coronel. Não faz, é perseguição, André. Só que, é aquilo que eu falei, a casa vai cair para todo mundo. Vai cair para todo mundo. 2026, os mentores estão mostrando coisas boas para o Bolsonaro. Mostra a liberdade do Bolsonaro em 2026, só que aquilo que eu falei, esse homem pode forjar a própria morte dele. A única forma desse homem não voltar para a cela é forjar a própria morte. Então, veio muito essa evidência, André, como se fosse parte de um plano envolvendo, sei lá, os Estados Unidos. Porque você lembra que eu vi a Michelle do lado do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos? Sim, na última live você falou isso, né? Que você via ela lá nos Estados Unidos. Não faz sentido, né, André? O que essa mulher está fazendo nos Estados Unidos? Lá. Então, presta atenção no que vai acontecer nos próximos dias. Se esse homem se revelar que esse homem morreu, não é a verdadeira morte desse homem. É a única, André, a única forma que desse moço sair de lá. Para quem tentou tirar a tornozeleira com uma solda, André, é capaz de qualquer coisa, né? No sentido de. Gente, eu real vejo isso. Desculpa aí, eu queria falar, não, esse homem vai morrer mesmo. Não. Ele pode forjar a própria morte dele. É um plano que eles estão mostrando aqui para mim real. Isso não é coisa da minha cabeça, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas a única forma que esse homem vai ficar livre é forjando a própria morte. É uma coisa triste, mas pode acontecer. Então, 2026, eu estou vendo cartas boas para esse homem. Como se ele estivesse livre. Só que eu não estou dizendo se é livre por morte ou livre de corpo, entende? Assim, eu vejo ele livre em 2026. Isso aqui, para mim, ó, a gente está falando 2026, é liberdade. É real a liberdade desse homem. Concreta mesmo, tá? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Meu Deus, que loucura, assim. Mas o negócio é o seguinte, André, uma escolta no hospital. Eu tô vendo policial até dentro do quarto. Uma coisa que nunca se viu. Até dentro do quarto. Por isso que eu tô falando. A única forma é forjar a morte desse homem. Eu tô vendo aqui uma coisa. A carta da serpente, ela fala do coração do Bolsonaro fraco, sim, mas ele também fala das traições. 2026 eu vejo alguém traindo esse homem também. Me mostra a carta das traições aqui para ele. Tá? Agora, a carta da justiça me mostra, assim, colado com a saúde. Então, assim, por causa da saúde dele, ele não vai continuar na cela. É isso que eu vejo. Na cela que botaram ele, que estão falando que é um kitnet, né? Relacionamento com a Michelle, eu tô vendo corte aqui, André. Corte. Ele não tá com a Michelle, André. Eu quero, assim, são dois amigos. Não vejo. 2026 eu não vejo esse homem com a Michelle, apesar de que a Michelle é uma pessoa boa e está do lado dele como companheira, como amiga. Continuo vendo esse homem, ó, sozinho. Isso aqui é a carta da, ó, sozinho. Claro, tá preso, ok. Mas vida afetiva aqui não tá bom. As cartas, tá? Mas 2026 é a carta da felicidade, André, colado com ele. Então eu vou repetir. Eu não sei, André, se esse homem vai desencarnar ainda esse ano, vai forjar realmente a própria morte ainda esse ano. Tá bom? Eu entendo que isso aqui não volta para a prisão, não. Bom, vamos ver o Xandão.
o mentor do Bolsonaro apareceu. E se o mentor do Bolsonaro aparecer, esse homem vai ter mais um livramento. Então, os mentores estão dizendo que mais do que nunca ele está protegido. Então, eu vou repetir. Se anunciar a morte desse homem, é forjado. Vai ser forjado. Então, não estou vendo nenhum problema, não. Tá? Agora, os mentores vieram ficar... Olha só, as pessoas têm que saber que quem me acompanha, que me mostra as coisas, as tragédias do mundo, é Exu e Pombagira. Eles que mostram as revelações das camadas mais difíceis do planeta. Tem os meus outros mentores? Tem. Tem vários ciganos, meus arcturianos me acompanham, tem seres de outro planeta que canaliza, mas quem mostra essas coisas assim, de tragédia, são eles. Porque não tem como a gente enxergar, eles que enxergam, eles que falam a informação. Que bom que o Bolsonaro vai ter um livramento. Eu vou repetir, André, esse moço pode forjar a própria morte. Misericórdia, que babado. Se anunciar a morte, não é ele. Não chorem. Vocês não chorem. Os mentores estão falando para ninguém chorar. Mas imagine, André, misericórdia. Eles estão para 2026, vai ser um ano bom para o Bolsonaro, que eu já vejo ele livre. Ainda passando algumas dores, mas eu vi coisa boa para esse homem no ano 2026, André. Cartas boas, você viu, né? Só o coração dele que está fraco, mas tem livramento, né? Eles estão mostrando uma mulher que vai ajudar esse moço a ocultar algo. Uma mulher vai ajudar numa mentira, a ocultar algo. E esse algo, André, é uma morte. Olha isso aqui, André. Estou falando para você. Podem forjar a morte desse homem. Que loucura, André. Que loucura. Olha aqui, essa carta aqui é uma mulher que vai ajudar ele. Não sei se é uma médica, o que que é. E aí eu estou vendo cartas boas ligadas à justiça. Essas aqui são cartas boas, ó, ligadas à justiça. São cartas boas ligadas à justiça. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Muita coisa pode acontecer aí, então estejam preparados para tudo, né? André, eu juro para você que estão falando que esse homem vai forjar a morte dele. Vamos lá.